Pensa um instante comigo, quanto tempo de silêncio você fez no dia de ontem? Por que isso é importante? Antes disso, pensa. Eu não estou falando de tempo em que você parou enquanto lavava a louça, ouvindo um podcast, enquanto você se vestia, respondendo as mensagens do WhatsApp, quando você chegou à noite dando uma olhadinha nas notícias. Estou falando silêncio. Para você falar com Deus. Quanto tempo de silêncio você fez? Depois que a gente começa a pensar nisso, a gente vê que a gente ocupa o nosso dia inteiro com vários momentos, podem ser até de orações repetidas, terços e outras coisas que a gente fala, e talvez até podcasts católicos que você escuta. Não tem problema nenhum nisso, tudo isso é muito, muito bom e saudável. Mas você deixa algum tempo para falar com Deus e para ouvir a Deus? Essa nossa aula de hoje é sobre oração, imitando o Sagrado Coração de Jesus na oração, para que você entre dentro do teu coração e encontre aquele que te dá a paz. Vamos começar no nosso livro. Eu sou o Padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e você está na Escola de Formação, Imitação do Sagrado Coração de Jesus. A gente está no capítulo 9 do livro 2 desse livro tão precioso. O Sagrado Coração de Jesus, subindo ao templo, nos ensina a orar. Lembra daquela passagem de Lucas capítulo 2, quando o menino Jesus está lá no templo, falando com os doutores da lei, e ele nos ensina, ao subir ao templo, que a gente deve ter um tempo para a oração. Vamos lá? Jesus diz: considera, filho, e percebe o quanto o meu coração foi atento e cuidadoso, tanto na vida particular quanto em público, ao ensinar pelo exemplo os caminhos para alcançar a salvação e a perfeição. E ele começa dizendo assim: na infância, além de rezar frequentemente em recolhimento, eu ia, segundo o costume, a Jerusalém para orar publicamente no templo. Então, a vida de Jesus é uma vida marcada pelos momentos de oração. Se você pega os Santos Evangelhos, você vai ver que em momentos chaves da vida de Jesus, ele está em oração. Depois do primeiro dia, como está em Marcos 1, ele passou o dia fazendo várias coisas em oração, aliás, antes pregando, curando os enfermos, ele foi, atendia os doentes, fazia tantas coisas e no final diz que ele foi orar. Marcos 3,13, ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Mas lá em Lucas 5, está dito que ele, antes disso, ele estava em oração. Aliás, Lucas 6, ele estava em oração. Lembra da história lá do Getsêmani? Quando Jesus estava na sua agonia, ele convidou os apóstolos para subirem com ele ao Monte das Oliveiras para orar. A oração era a vida de Jesus, e ele, que está nos ensinando a imitarmos o seu Sagrado Coração, está querendo te ensinar a vida de oração. Pega lá para a gente ouvir o que ele diz. Filho, o que foi toda a minha vida senão uma oração contínua? E ele diz: observa cada dia da minha vida. Ao nascer da aurora, eu já rezava, consagrando ao Pai os trabalhos do dia. E ao cair da noite, enquanto tudo repousava, eu permanecia em oração, abrindo meu coração ao Pai, tendo por testemunhas apenas os anjos. E nós, será que a gente pensa que pode funcionar sem oração? Será que a gente pensa que pode passar um dia inteiro sem estar na presença de Deus? E mais uma vez eu insisto com você, no nosso curso do Catecismo da Igreja Católica, que é um presente de Deus aqui para o nosso canal, nas últimas aulas sobre a oração eu falo sobre essa oração de intimidade com Deus, porque é importantíssimo a oração vocal, mas é importante você deixar tempo também para a intimidade, para falar e ouvir a Deus no silêncio do coração. Olha o que ele diz: todos os santos e aqueles que seguiram seus passos, assim como os discípulos do meu coração, adquiriram esse hábito santo e santificador. Em horas determinadas, rezavam não apenas com os lábios, mas com o espírito e o coração. E onde quer que estivessem, em qualquer situação,
recorriam a mim interiormente pela oração, na prosperidade, para agradecer e alegrar-se com o meu sagrado coração. Na adversidade, para pedir auxílio e consolo. Nas dúvidas, para suplicar conselho e prudência. E assim é o que Ele espera de nós, que em qualquer situação a gente esteja em oração. Orai sem cessar, disse Jesus no Evangelho de São Lucas, e é isso que a gente está buscando viver aqui. Portanto, reza cada dia, diz Jesus, com o espírito e o coração. Dedica-te a meditar com devoção. Mas cuida para que a tua meditação não se torne mera reflexão teórica do intelecto ou simples estudo piedoso, não. Que ela seja, acima de tudo, um verdadeiro diálogo com Deus. A gente precisa não só fazer as nossas atitudes, mas a gente precisa estar em diálogo com Deus. A gente precisa estar conversando com Ele. Santa Teresinha, ela diz no Catecismo da Igreja Católica sobre o pensar em Deus. Essa é, aliás, a definição de oração que está lá no Catecismo da Igreja Católica. É um suspiro, é um olhar dirigido para Deus. Talvez a gente pense, será que esse olhar, esse pensamento é oração? Eu tenho muitas lembranças de quando eu era criança, eu era fascinado com as minhas avós. E uma delas gostava muito de estar em oração. Muitas vezes, quando eu estava lá no interior de Minas, em Lagoa da Prata, na terra delas, eu estava lá e minha avó, depois de ter concluído, a cozinha dela era maravilhosa, ela cozinhava, depois tinha finalizado a louça, a gente às vezes ia ajudá-la a finalizar a louça. Ali no final da tarde, minha avó ia para a sala. E muitas vezes ela estava lá, com os olhos fechados, com a cabeça reta, olhando para frente. A gente chegava lá e falava, vovó, tá tudo bem? E ela sorria e dizia, tô pensando em Deus. Pronto. Pensar em Deus é orar, é estar em oração. Você está pensando naquele que te ama. Santa Teresa d'Ávila diz nos seus escritos, mira que te le mira. Olha aquele que te olha. Ama aquele que te ama. Então, oração é esse estar na presença de Deus, é dialogar com Deus. E a gente vai falar sobre isso no dia de hoje, seguindo aqui os passos da imitação do coração de Jesus. Mesmo que não consigas rezar como desejas, não desprezes, nem abandones a oração. Porque eu não desprezo nem a ignoro. Faze com boa vontade o que estiver ao teu alcance, e agindo assim, podes estar certo de que rezas bem, com mérito, e de que crescerás tanto na virtude quanto na própria oração. Então, aqui a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila conta no seu livro da vida que ela ficou muito tempo andando para lá para cá entre o mundo e Jesus. A gente já falou sobre isso aqui no nosso curso. Mas o que ela esclarece lá no livro da vida é que ela jamais abandonou a oração. Lembra do ditado dos nossos bisavós? Água mole em pedra dura, e você já sabe, tanto bate até que fura. Se a gente persevera na oração, é impossível o nosso coração não mudar. Se a gente persevera insistindo a Deus, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, as parábolas da oração que estão lá no Evangelho de São Lucas fala sobre isso. Lembra daquele amigo que pedia um pão à meia-noite? Lembra daquela viúva que falava com o juiz, faz-me justiça contra o meu adversário? É isso que a gente está pedindo na oração e a gente vai insistir. Tem um trecho que eu estava pegando aqui de Santo Afonso, era muito interessante. Ele atendia muitas pessoas. E ele atendia tantas pessoas que uma vez um penitente disse para ele assim, Padre Afonso, quanta gente o senhor atende? O senhor não tem tempo de rezar? E aí ele sorriu e disse, para atender tantas pessoas com amor e para querer que elas fossem para o céu, eu só posso depois de muita oração. Entendeu? A gente precisa rezar para conseguir cumprir aquilo que a gente tem para cumprir. Certa vez, uma religiosa, missionária da caridade, filha da Madre Teresa de Calcutá, via que tinha muitos doentes para cuidar e elas têm 1 hora de oração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento toda manhã.
E essa irmã estava muito atarantada, com muitas coisas para fazer na casa, procurou o contato com a Madre Teresa de Calcutá e disse: Madre Teresa, será que a gente não pode diminuir a oração para que dê tempo de cuidar de tantos doentes? A Madre Teresa disse: você só consegue cuidar dos doentes porque ama Jesus primeiro e ama Jesus nos doentes. E a partir de agora não vai ser mais 1 hora, mas 2 horas de oração. Viu aí? Porque ela entendia que a gente só consegue viver as coisas de Deus se o nosso fundamento é a oração. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não basta, meu filho, reservar apenas um momento do dia para oração. É preciso rezar sempre, sem desanimar. E este é o meu suave ensinamento, que a todo instante possas aproximar-te de mim como de um pai e falar-me com a confiança de um filho. Quando recorres à oração em meio às tuas decisões e atividades, muitas vezes passas a enxergar tudo de modo diferente. Eu tenho certeza que uma pessoa de oração vê as coisas de forma diferente. Olha, quantas vezes já aconteceu comigo? Eu, em algum momento de irritação, escrevi uma mensagem e naquela hora escrevi uma mensagem que poderia, se enviada, gerar uma grande confusão. E eu estava escrevendo a mensagem e antes de apertar o botãozinho de enviar, eu parei e pensei assim: Senhor, eu não posso enviar antes de orar. Parei um instante em oração, alguns minutinhos diante de Deus, e depois eu entendi que não era para mandar aquela mensagem. E depois, pouco tempo depois, eu vi que o fato de não ter mandado a mensagem, as coisas todas se resolveram de uma outra forma. E se eu tivesse mandado aquela mensagem, tudo teria entrado a perder. Quantas coisas que na sua vida acabaram dando errado porque você tomou uma decisão sem orar antes? Para e pensa aí. Quantas coisas que você se arrepende tanto de terem acontecido que talvez não tivessem acontecido se você tivesse parado 5 minutos para orar, ou numa igreja, ou mesmo na sua solidão, no seu quarto, para perguntar para Jesus se é o caso de fazer aquilo, se é o caso de fazer aquilo naquele momento, se é o caso de fazer aquilo naquele momento daquele jeito, e aí Jesus vai mudando as coisas. É isso que o coração de Jesus está ensinando para nós. Então, aqui ele fala, olha só, o homem de oração, quando é tentado, une-se ainda mais a mim. Não desanima, mas permanece firme. Não se deixa vencer pela tristeza. Ao contrário, em vez de cair, fortalece-se ainda mais. E assim é o que acontece com alguém que reza. Quando a tempestade te atingir ou densas trevas te envolverem, volta-te para mim. Estou sempre presente. Une-te a mim com confiança e de coração. Assim permanecerás seguro no meio da agitação e da escuridão. Muitas vezes do alto receberás uma luz suave que te fará compreender aquilo que julgavas ser perdição pode não ser nada, ou até mesmo tornar-te proveitoso para ti. Se a gente escolhesse esse hábito da oração, quanta coisa seria diferente. Eu estava me lembrando, enquanto eu preparava essa aula, de um fato acontecido com o Papa João Paulo II. Dizem os seus biógrafos que ele tinha o costume de ficar sempre 1 hora em adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento na capela, sempre no início do dia. Ele começava o seu dia com a adoração. E algumas vezes ele, como é o costume polonês, muitas vezes rezava prostrado no chão de braços abertos. Algumas vezes as pessoas encontravam o Papa lá nessa posição, cabeça no chão, braços abertos no pavimento, deitado e em oração e adoração diante de Jesus. Santa Faustina, inclusive, no diário, fala em alguns momentos que ela fez essa oração do mesmo jeito. E eu confesso que algumas vezes eu, em momentos grandes de combate espiritual, fiz essa mesma experiência. Olha o que o Papa fazia. Todos os dias estava lá. E ele tinha dado uma ordem expressa a todos que moravam no apartamento pontifício que ele não deveria ser perturbado por nada nessa hora de adoração. O seu secretário pessoal, o Monsenhor Divit, que depois se tornaria arcebispo lá de Cracóvia, na cidade de onde o Papa João Paulo II veio,
ele tinha recebido uma notícia do núncio apostólico de um país da América Latina, e esse núncio havia falado que tinha acontecido algo seríssimo entre os bispos desse país da América Latina, da América Central. Eu não lembro qual país era esse, mas era uma situação gravíssima, segundo ele, e nessa hora ele ousou bater na porta do Papa. E o Papa, o que houve? É importante. Aí o Monsenhor Divid disse, Santo Padre, me perdoe, mas é muito grave. Aí o Papa disse, é grave mesmo? Aí o Monsenhor Divid disse, é gravíssimo, é um problema gravíssimo, o núncio apostólico acaba de me ligar de um problema gravíssimo no país da América Central e eu preciso falar com o senhor. E aí o Papa disse, é realmente muito grave. Ele disse, é muito grave. Aí o Papa disse, então me deixe ficar mais 1 hora em adoração para que eu tenha o discernimento correto sobre qual atitude a tomar. Aprendeu qual é a coisa certa a fazer? A coisa certa é você, antes de qualquer situação, parar em oração. Santo Inácio de Loyola diz que a gente nunca deve tomar uma decisão em momentos de águas turvas, porque quando a nossa mente está em desolação, quando a gente está confuso e perturbado, a gente não consegue ver. Imagina um lago de águas claras, mas se aconteceu ali uma chuva, um monte de vento e aquela água ficou agitada, o sedimento que estava no fundo subiu e não se consegue ver ao fundo. Então, Santo Inácio de Loyola, na sua sabedoria, diz, espera assentar as coisas. E enquanto assenta, você reza. Você vai perceber quantas coisas diferentes vão aparecer no seu coração. Algumas pessoas têm a tendência de serem um pouco impulsivas e fazer as coisas sem pensar. Lembra de um amigo nosso? O nome dele é Pedro, apóstolo. Ele fazia tantas coisas sem pensar e depois se arrependia. A gente é igual a ele. Mas como é bom a gente parar e pensar antes e consultar a Deus. Quantas coisas a gente evitaria se a gente tivesse consultado a Deus. Então, aqui ele fala sobre o hábito da oração e ele dá 3 passos. Vamos lá ver os 3 passos que o Padre Arnaud coloca aqui para que o próprio Jesus nos ensine. Primeiro, pede com frequência o dom da oração. Pede a Jesus a graça de rezar. Jesus, eu te peço esse presente, que eu encontre no meu dia a possibilidade que eu tenha intimidade contigo, que eu possa ser um amigo teu, amigo de Deus. Como é forte a gente pensar nessa palavra. São José Maria Escrivá escreveu um livro de homilias dele, uma coletânea de homilias que se chama Amigos de Deus. E ele fala sobre essa amizade. Você chamar a Deus de amigo, de meu amigo, de meu único e grande amigo. Pensou que especial? Então, a primeira coisa é pedir a Deus o dom da oração. O segundo passo que Jesus nos orienta é organização. Depois, para adquirires o hábito da oração, organiza quanto possível as tuas ocupações, de modo que não passes muito tempo sem te voltares para mim, ainda que seja por breves momentos ou por algum exercício espiritual. Tem que ter uma hora-chave no seu dia e uma hora intocável, para que ninguém toque o seu dia, que todo mundo fique lá firme. Aquela hora é a hora que você tem. Avisa para o seu filho, para o seu esposo, olha, eu vou colocar no modo avião, por favor, são 15 minutos, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada, o jantar vai acontecer, a roupa vai chegar, não vai mudar nada, mas me dê 15 minutos. Todos os dias peça esse respeito. E depois, ao longo do dia, coloca momentos onde você vai se lembrar de Deus. Quando você chega no trabalho, lembrei de Deus. Ao longo do dia, uma hora-chave, por exemplo, foi lá bebendo água, vou levantar para ir no banheiro, ir ao banheiro. Nessa hora, antes ou depois, paro 2 minutinhos e lembro de Deus. Vai marcando o seu dia com horas para se lembrar de Deus. Isso é o hábito, mas há um terceiro passo. Por fim, persevera. Já viu quantas vezes o pessoal da academia gosta de vender o plano de 12 meses? Porque ele sabe que o povo começa 1 mês, 2 e não continua.
O problema nosso é a falta de perseverança. Mas na oração você deve perseverar até o fim. Olha o que Santa Teresa disse, porque ela perseverou na oração, ela se tornou uma das maiores santas, doutora da igreja, porque perseverou na oração. Perseverou e insistiu e até o fim a graça chegou. Está aqui o que o Senhor diz, então, é fidelidade, a perseverança na fidelidade. Passando aqui para o próximo capítulo, capítulo 10, há algo muito importante. Você já pensou por que Jesus viveu 30 anos e nesses 30 anos a Bíblia fala algo em 2 capítulos do Evangelho de Lucas, 2 capítulos do Evangelho de Mateus e acabou? E ele pregou e falou e curou e tudo só 3 anos? De 30 para 3 anos, então por que Jesus ficou tanto tempo na casa de Nazaré? Jesus, ele mesmo dá a resposta para te mostrar o caminho. Vamos ler o que o livro diz aqui, olha só. Depois de permanecer em Jerusalém, cuidando das coisas de meu pai, segundo a sua vontade, desci para Nazaré. Ali vivi na simplicidade, no recolhimento, crescendo em graça diante de Deus e dos homens. E por quê? Naquele tempo, poderias me ver com o rosto sereno e o coração alegre, ora dedicado aos simples afazeres da casa, ora trabalhando fora dela, ele era carpinteiro como seu pai, sempre pronto para servir e obediente, oferecendo contínua alegria a Deus. A Deus Pai, à Virgem Maria, a São José e aos anjos que me contemplavam. Assim viveu por longos anos o Filho de Deus. E ele explica agora, como lírio dos vales, escondido aos olhos do mundo, mas visível e agradável ao céu. Lírio do Vale. Eu me lembrei uma vez, quando eu fui à Serra da Canastra, um parque nacional, como bom geógrafo que eu sou, formado em geografia, o passatempo que eu mais gostava de fazer era visitar parques e reservas florestais. Depois trabalhei por um tempo no IBAMA, olha que alegria, que honra, que privilégio, não é? Então, eu vi aí uma vez lá no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde tem a nascente do Rio São Francisco, tem alguns lírios lá que em determinada época do ano nascem, mas eles são escondidos. A gente tem que andar bem no parque para encontrá-los, como esse lírio dos vales aqui que Jesus está falando, escondido aos olhos do mundo, mas visível e agradável ao céu. E olha o que ele diz, não estranhes, filho, ter eu passado tantos anos na solidão, e só depois deste longo tempo me haver manifestado ao mundo. Esse meu exemplo de íntimo amor à solidão era necessário aos homens. E ele explica aqui o porquê. Sem esse amor à solidão, os homens são levados pela natureza corrompida a dissipar-se nas coisas exteriores. Uns, seguindo amor próprio, deixam-se iludir. Então, deixam-se iludir com algumas coisas por imaginários e estranhos caminhos. Outros, obedecendo a secreto orgulho, empreendem negócios ou desempenham ofícios sem a devida preparação. E ele diz, o ruído constante e a excessiva atenção às coisas exteriores impedem-nos de escutar as inspirações divinas. Se você está numa festa que o barulho está muito grande, se você falar com a pessoa num tom de voz, como eu estou falando com você, um tom de voz baixo, o que vai acontecer? A pessoa vai só e não vai ouvir nada. Da mesma forma, Deus fala com você. Como é importante a gente guardar o silêncio da nossa vida, como é importante a gente guardar o silêncio para encontrar a Deus. Quem vive disperso não consegue ouvir a Deus. E ele fala aqui, muitos pensam que aquilo que brilha faz ruído e chama a atenção dos homens e é mais perfeito. E por isso mais apto a glorificar a Deus e iluminar o próximo. Mas lembra aquele ditado da nossa vovó? Você está lembrando aí? Está vendo que o padre gosta de muita coisa das antiguidades, mas o homem sábio guarda a sabedoria dos antigos. O homem que não é sábio busca só fazer tudo novo e esquece da história. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está brilhoso é ouro, não. Jesus está dizendo aqui que engano, que ilusão, muitas vezes isso nasce de um orgulho escondido,
e termina no amor próprio. A verdadeira perfeição, como mostra o exemplo do meu coração, consiste em cumprir com humildade e amor a vontade divina. A gente já falou sobre isso. Contudo, sem o apreço pela solidão, sem querer estar sozinho com Jesus, o homem não consegue compreender bem essa vontade, nem conservar a humildade e a caridade sincera, livre de todo fingimento. Então vamos lá. Como é que a gente pode guardar esse momento de solidão? Atenção você, papai, mamãe. A melhor hora, você que tem filhos pequenos, e eu tenho meus 3 irmãos, todos os 3 têm filhos pequenos, eles contam para mim que a melhor hora de estar na presença de Deus é aquela hora depois que os meninos dormem. Tudo silencia. Uma vez eu liguei para um dos meus irmãos, ele mora no exterior e tem algumas horas de diferença, e eu calculei para ligar para ele, já era umas 9h30, 10 horas da noite, liguei para ele e falei assim, os meninos já dormiram? Quando ele atendeu, ele disse, sim. E o que você estava fazendo agora? Ele disse, rezando. Escolheu aquela hora especial. Quantas pessoas aqui junto conosco, diariamente, escolhem rezar na madrugada, porque na madrugada escolhem aquela hora especial para estar em comunhão com Deus. É isso que você pode e deve fazer. Quantas pessoas escolhem a hora do almoço e vão num banco da praça? Dia desses eu estava aqui, na minha cidade, em Rio Claro, celebrei a missa do 12h15, lá na Matriz, acontece toda terça-feira. Passei da Santa Missa e estava voltando para nossa casa, que fica num distrito de Rio Claro, que se chama Japi. Estava voltando para casa e saindo, vi algumas pessoas sentadas na praça. Não dormiam, não estavam conversando com ninguém, e eu vi que elas estavam paradas, olhando assim. Então, quem sabe se elas estavam pensando alguma coisa. Daí eu pensei, coisa boa nessa hora é parar para rezar. Daí eu me lembrei quando eu trabalhava no Ibama. Quem conhece Brasília, já foi à sede do Ibama, sabe que é um lugar muito bonito, cheio de árvores. A gente tinha um horário de almoço e eu gostava muito de dar uma fugidinha para poder... Era de 12h às 2h o horário de almoço. Eu saía, 12h, pegava a Santa Missa na Catedral, 12h15. Naquela época, o Dom Marconi, que é o arcebispo militar do Brasil, era o pároco da Catedral, celebrava tranquilo, em 35 minutos, acabava a missa 12h50, eu ia para casa, chegava na casa dos meus pais 1h, que fica ali na Asa Sul, almoçava rapidinho, saía de casa 1h30, 1h40 e voltava para trabalhar às 2h. Mas algumas vezes que eu tinha alguma outra atividade no Ibama que não dava para ir à Santa Missa, eu almoçava lá pelo Ibama mesmo. Tem um restaurante gostoso lá e depois, sabe o que eu ia fazer? Sentava num banco, sob as árvores. Brasília, tem vezes que é uma cidade um pouquinho quente, a gente sabe disso, e eu ficava lá, sob a sombra, fresco, e lembrava de Deus. Parava um instantinho lá e ficava pensando em Deus. Lembrava da minha avózinha, o que está fazendo, vó? Pensando em Deus. Olha, quem sabe a sua brecha da hora do almoço, ao invés de ficar lá vendo 342 vídeos infinitos do seu Instagram, das 2.542 pessoas que você segue, talvez batendo papo 1001 com o WhatsApp que não leva a nada, parar um instantinho nessa hora do almoço e pensar. Pensar em Deus e conversar com Ele. Olha que fantástico isso. Jesus vai falar sobre isso aqui agora. Eu anotei aqui um outro momento, e esse é um outro momento que uma outra experiência de um homem que me deu essa luz. Olha só, imagina que você vai trabalhar e aproveita para sair um pouquinho mais cedo de casa para evitar aquele trânsito pior e não chegar atrasado e chega no seu local de trabalho 10 minutos antes. Nesses 10 minutos, o que esse homem sugere fazer? Parar no seu carro. E lá no seu carro, fechar os olhos um instantinho de manhã cedo. Eu estou indo trabalhar, mas vou ficar na solidão com Deus agora para poder me conectar com Ele.
Que tempo de oração precioso. E eu dou muitas vezes esse conselho para alguém que chega em casa, padre, eu estou brigando tanto com a minha esposa quando eu chego, eu estou sem paciência com meus filhos, com tudo. E aí eu pergunto, como é que tem sido o seu trabalho? E a pessoa diz, padre, é uma confusão, meu chefe é difícil, meu colega de trabalho tentou puxar meu tapete, as tarefas foram grandes, eu não cheguei à meta, eu tinha que ter vendido isso e aquilo e não consegui vender, eu falei com ele. Quando chegar em casa, para o seu carro, então desce do seu ônibus, antes de entrar em casa, para 5 minutos. Pode ser do lado de fora da porta. 5 minutos para estar em comunhão com Deus, entregar o seu dia difícil. Não sobrecarregar o seu dia, falar, Senhor, eu fiz o que eu pude, tentei dar o meu melhor, mas eu não consegui fazer isso e aquilo melhor, mas eu te entrego. Mas a partir de agora, hora que eu entrar porta adentro, eu vou ser o melhor esposo e o melhor pai do mundo. Aquela preocupação ficou atrás e você teve um tempo em oração na solidão com Deus. Está vendo como o seu dia vai ser muito diferente? Se você começar a fazer isso, reservar tempos do seu dia para a solidão, para estar em comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Organiza bem o teu tempo livre, dando a cada momento uma ocupação definida, para não cair no tédio, nem desperdiçar o tempo na indecisão sobre o que fazer. Ele diz aqui em cima, eis a regra segura para todo fiel, e essa solidão é para cada estado de vida. Qualquer que seja a sua condição, ama a solidão, de tal modo que depois de cumprir os deveres do teu estado de vida, seja você profissional, autônomo, lá na sua empresa, onde você trabalha, seja você pai, mãe, solteiro, casado, não sei como for, cumpre os teus deveres e depois te recolhe em oração. Saibas afastar-te da agitação e recolher-te em mim, permanecendo assim até que a vontade divina te chame novamente à ação. Como é edificante a gente saber pessoa que sabe fazer isso. Eu me lembrei agora, enquanto estou lendo isso, me veio à mente uma pessoa muito cara ao meu coração, é uma psicóloga, que é uma pessoa de muita oração aqui em Rio Claro, em São Paulo. Ela participa da Santa Missa. Acabou a Santa Missa, às vezes todo mundo corre, e ela reservou uma brecha na agenda dela para que depois da missa ela fique sempre pelo menos 15 minutos em ação de graças por ter recebido Jesus em silêncio. Ela fica lá sentadinha no banco, às vezes de joelhos, diante do sacrário, mas em profundo silêncio. Olha, poucas vezes eu vi uma pessoa tão serena como essa psicóloga, porque ela escolheu a Deus e reserva tempo para Ele. Olha a sua agenda e veja quanta coisa você faz se não tem o tempo para reservar para Jesus, e vai ver grandes coisas acontecerem com isso. Recolhido e longe do tumulto do mundo, o homem recupera a paz perdida ou a fortalece quando já a possui. E ele fala, de onde vem, filho, a firmeza que as almas interiores demonstram nas dificuldades? Essa força que tanto admira os outros, se não da união comigo, vê uma esposa, por exemplo, que o esposo está doente e ela precisa trabalhar, voltar para o hospital, saber como está e continua firme. E isso só acontece se uma pessoa é uma pessoa de oração. Se ela está em oração, ela consegue ficar firme. Então aqui Jesus fala de 2 perigos, aqui no ponto 6. Primeiro é o perigo do ativismo. Não imites as pessoas dispersas que, considerando perda de tempo o recolhimento, estar em oração, ou não encontrando gosto nas coisas interiores, buscam sempre pretextos para se ocupar exteriormente e nunca param. É a Marta, Marta, lembra do Evangelho? Por que te preocupas com tantas coisas? Só que aí depois há um outro risco, que é o que ele diz logo em seguida. Também não imites aqueles que, sob a aparência de piedade, negligenciam os deveres externos. Imagina uma mãe que precisa cuidar dos seus filhos, organizar a sua casa e diz, não, eu agora vou rezar. A casa pode ficar bagunçada, o menino pode chorar, porque eu vou ter minha oração. Aí é uma oração que está meio esquisita, é uma piedade meio fechada. Então a gente precisa estar unido a Deus. Mas há ainda um outro ponto nesse próximo capítulo que fala sobre a paz. E esse capítulo é muito especial porque aqui a gente vai ver Jesus falando sobre
a tentação no deserto. Você lembra daquele episódio, como está narrado nos Santos Evangelhos, quando Jesus, depois do seu batismo, foi ao deserto jejuar. A gente ouve essa narrativa no tempo da Quaresma, quarta-feira de cinzas abre esse tempo tão especial. Depois, no primeiro domingo da Quaresma, a gente ouve a narrativa da tentação. Jesus foi ao deserto e lá ele foi tentado, mas lá ele manteve a sua paz. Por que tantas pessoas, mesmo sendo tentadas, mantêm a paz e não se abalam? Vamos ver o que Jesus conta aqui no nosso livro. Meu coração, olha só, ele começa. Filho, ao regressar do Jordão, fui conduzido ao deserto pelo Espírito. Ó espetáculo que arrebatou de admiração os próprios anjos. Afastado do convívio dos homens, entre as feras do deserto, passei dias e noites em jejum e austeridade, enfrentando as intempéries por amor. Meu coração, porém, permanecia unido ao Pai em diálogo profundo, em contemplação elevada e oração contínua, porque essa paz vinha do Pai. Então, o que Jesus diz? Olha só, aquilo que eu disse para você, desse homem que chega em casa e não para um tempo antes, chega em casa chateado com a equipe que ele coordena, a pessoa que ele coordena não fez a tarefa direito, pois o chefe dele chamou a atenção e não foi culpa dele, foi daquele que ele pediu para fazer e não fez, ele não tinha cumprido a meta de fazer aquele dia, o chefe chamou para uma reunião e falou que estava tudo errado, insistiu, brigou, e diante de uma situação dessas, o que aconteceu? Olha o que esse pai pode ter feito, chegou em casa e deu um grito com o filho falou, pai, me ajuda aqui, e o pai disse, sai daqui, você não sabe estudar, você é um imprestável, eu te dou dinheiro, eu te dou escola e você não sei o quê, a esposa fala, meu amor, vamos comer, e ele chega lá, vê o jantar e fala, que jantar horrível, não gosto. Olha, brigou com todo mundo, por quê? Porque ele não encontrou a paz lá onde ele estava antes. Olha o que Jesus diz, busca, meu filho, com todo ardor essa santa paz do coração e empenha-te com perseverança para alcançá-la. Se desejas cometer o menor número possível de faltas de Jesus e até transformar tuas quedas em ocasião de crescimento, se queres praticar as virtudes em constância, conserva a paz no coração. Se queres resistir com firmeza às tentações e vencer as investidas do mal, permanece em contínua paz. Imagina um pai que está lutando contra o pecado, talvez esse pai peca silenciosamente, vendo imagens indevidas no seu celular. Ele sabe que isso é um pecado, ele luta e passa um tempo sem cair, mas de repente esse pai vai e tem uma queda. Se ele achar isso, o diabo é especialista em falar, você é terrível, você caiu, você não tem mais saída, você não merece ir para a igreja, você não merece nem usar esse nome de cristão e joga na cara e acaba. Mas se essa pessoa que caiu mantém a paz e mantendo a paz consegue continuar olhando para Jesus e se levanta logo, olha que grande vitória. É isso que Jesus acabou de falar aqui no livro. Se queres resistir com firmeza às tentações e vencer as investidas do mal, permanece em contínua paz. Dom Bosco, ele cuidava das crianças, era a missão de Dom Bosco, esse sacerdote de Turim que fundou a congregação dos salesianos, ele confessava vários jovens e ele tinha paciência de ver aquela longa fila de meninos, um após o outro, vindo se confessar. E às vezes ele até chorava vendo algum deles que acabava morrendo de alguma enfermidade ou alguns deles que depois se enveredavam pelo crime em Turim e acabavam perdendo a vida. Ele chorava, mas ele sempre estava sereno. Perguntavam para ele assim, Dom Bosco, mas como é que você consegue manter a paz? E ele dizia, porque eu estou com aquele que é a fonte da paz, que é Jesus. Se você está com Jesus, a tua paz é indestrutível. É uma paz completa, que não tem nada a ver com o nirvana ou com aquele fruto da meditação. Não, é a paz que vem de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz.
Ele é o príncipe da paz e ele concede a paz àqueles que o buscam na oração. Então, não é uma paz ausência total de não sei o quê, que pode dizer alguém que viveu uma espiritualidade meio oriental, meio misturada com muitas coisas. Não. A paz vem de alguém que está em comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele continua dizendo: o inimigo, sabendo que tem pouco poder contra a alma, enquanto ela permanece em paz, esforça-se de todos os modos para perturbá-la. E aí, olha aqui, parece que ele está falando da nossa vida. Com esse objetivo, diz Jesus, o inimigo recorre a muitos meios e artifícios, agita a imaginação. Lembra, quando você está, de repente, de uma situação e pensa, e se? E se ela for lá? E se complicar? E aí, naquela hora, você cria na sua imaginação uma perturbação e perde a paz e começa a roer a unha e começa a ficar desesperado e dá uma dor na boca do estômago e de repente aquela dor começa a acontecer e você começa a ficar... Olha, o inimigo começa aí agitando você e depois continua Jesus. Agita a imaginação, desperta as paixões, e aqui paixão não é só da área sexualidade, não. Por exemplo, ele desperta a ira, faz você ficar com raiva de tudo e de todos, faz você ficar com medo e paralisado de medo com o que pode acontecer. Depois, sugere pensamentos contrários a virtudes. Eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tal coisa. Tudo isso são inspirações do inimigo para roubar a sua paz. Diz Jesus, por meio de lisonjas ou de medos, tenta inquietar a alma e muitas vezes o inimigo insiste com obstinação. Se isso te acontecer, meu filho, não te perturbes nem percas a paz. Enquanto permaneceres na santa paz, estarás seguro. Mas se começares a te inquietar, já estarás em risco. E ainda que pela graça de Deus não consintas no mal, o inimigo já terá alcançado parte do que desejava ao conseguir tirar-te a paz. Então, o que o inimigo quer é tirar a sua paz. E Jesus continua aqui, ó. Mesmo que tenhas cometido algum pecado ou falta, não te deixes dominar pela agitação. Se infelizmente caíres em alguma falta, não te perturbes nem desanimes. Antes, com um ato de humilde amor, lança-te de coração arrependido. Lança-te com o coração arrependido ao meu coração, de Jesus, para que nessa fornalha divina teus defeitos sejam consumidos e tua alma purificada. Isso que Jesus está falando. A gente deve se lançar nos braços do coração de Jesus, sem medo. Há um livro do padre Tissot, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, que fala só sobre isso, como a gente, mesmo caindo, pode aproveitar as próprias faltas para ser mais humilde, conservar a paz e vencer aquilo e ganhar mais graças. É um livro fantástico que comemora todas essas vitórias que acontecem de uma alma pacificada. Se a tua paz depender da atitude ou do comportamento dos outros, está ruim, está péssimo. Ela estará sempre sujeita à instabilidade. Nessas situações, meu filho, não permitas que o teu coração te perturbe. Os outros vão dizer tanta coisa. E se o outro não está caminhando bem, se o outro isso, se o outro aquilo, olha, fica com o coração em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Diz Jesus, permanece em paz e deixa que tudo passe, como nuvens que atravessam o céu acima de ti. Que comparação interessante. Já pensou? Às vezes a gente se preocupa com tantas nuvens e a nuvem passa, mas o céu fica. A nuvem vai passar. Esses dias tem sido tão frio aqui em São Paulo, mas o frio já está passando hoje, já esquentou bastante, graças a Deus. Eu precisei usar o aquecedor aqui no estúdio só de manhã. Agora à tarde já não precisou, estamos com uma temperatura tranquila. Pronto, o frio passou, a nuvem passou, mas o céu está lá. Santa Teresinha diz que por entre as nuvens o sol está a brilhar. E a gente deve saber que o sol está lá. Então, não te preocupa, não perca a tua paz. Fica firme no Senhor, é isso que Ele está te ensinando aqui no nosso capítulo. O mal, porém, meu filho, não está em sentir o peso das provações, ou aquilo que pode agitar o teu coração. Ao contrário, é necessário que as sintas para que possas enfrentá-las e resistir com mérito. Você vai ser um guerreiro valoroso se enfrentar cada coisa com mérito e em paz. Lembra, Deus dá o frio
conforme o cobertor. Basta-te a minha graça, disse Jesus para São Paulo, porque na fraqueza que a força se manifesta, ele diz aqui, além disso, conservar a paz está sempre ao teu alcance, não é impossível. Possuis o livre-arbítrio e recebes graça suficiente. Uma mãe que recebe a notícia, dia desses eu acompanhei uma mãe, o seu filho acabou arranjando umas amizades erradas, acabou se envolvendo com o tráfico, mesmo sem querer, só estava dirigindo um carro para alguns traficantes, mas acabou que a polícia parou, os outros eram traficantes. O que aconteceu com esse jovem? Preso. Ficou 1 mês na cadeia, foi libertado com condicional, com tornozeleira e aí vai. E essa mãe em paz. Eu impressionado. Meu Deus, o que aconteceu com essa mãe? Ela dizia para mim, padre, meu coração está em paz porque eu sou uma mulher de oração. E Deus vai dar a vitória na vida do meu filho. Eu sei que o meu filho vai caminhar para Deus e o meu coração está em paz. E eu rezo muito por ele. Que oração forte, que oração tremendamente forte. Que grande graça que Deus deu. Olha, então aqui a gente aprende no livro da imitação do Sagrado Coração de Jesus. Lembra-te, meu filho, e assim a gente encerra essa nossa formação. As causas da perturbação interior não estão nas coisas eternas. A culpa é do meu vizinho, padre. A culpa é da minha mulher. A culpa é da cidade onde eu vivo. Não, a culpa é sua. É você que está perdendo a paciência. As circunstâncias e as pessoas ao teu redor só mostram o que tem dentro do teu coração. Jesus está aqui claramente dizendo, não depende dos outros, depende de você e só o coração humilde, que se contenta em ocupar entre os homens o último lugar, desconfiando de si próprio, recorre a mim em qualquer circunstância, pode guardar o coração imperturbável. Olha só, a gente precisa viver em paz, viver na paz do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com uma frase aqui do nosso diário de Santa Faustina. Você que tem um diário, pode pegar aqui no número 1660, deixa eu pegar aqui essa parte tão especial. Santa Faustina, minha grande amiga lá no céu, não sei se eu já falei para você, falo muitas vezes aqui no nosso canal, que ela é a minha grande santa de devoção, que as outras não fiquem com ciúmes lá no céu. Santa Faustina, ela mora no meu coração, num espaço especial. Olha o que diz aqui Santa Faustina no 1660. Pronto. Aqui diz Santa Faustina, minha alma foi atingida por uma paz tão profunda como nunca havia sentido antes. Uma segurança vinda de Deus e que não se deixa apagar. Uma profunda paz que não se deixa abalar por nada. Ainda que eu tivesse de passar por maiores provas, estou tranquila. Deus mesmo rege tudo. Que fantástico! Santa Faustina, rogai por nós. Olha, como é bom a gente falar sobre a oração e sobre a paz. Hoje você teve um encontro com a necessidade de orar. E essa necessidade vai transbordar na próxima aula, na caridade que vai brotar do teu coração, e Jesus vai te ensinar a graça e a capacidade de como amar quem não é amável, quem é difícil, quem te persegue. É o segredo dele. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, mas eu desejo todas as bênçãos e graças de Jesus para você. Deixa logo o seu like, compartilha o vídeo, não esquece. Você pensou agora, pelo menos em 5 pessoas que precisam encontrar a paz, compartilha esse vídeo com essas 5 pessoas e fala, olha, veja esse vídeo que vai te ajudar, eu tenho certeza. E eu peço que as bênçãos de Deus desçam sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.